Voltamos ao segundo bloco da entrevista sobre gestão pública, conversando com José Eduardo Azevedo. José Eduardo, falávamos sobre a questão dos recursos, quantidades, né? Aquela questão do mais médico, mais engenheiro para a obra, mais... enfim, a questão se resume em número de funcionários públicos ou recursos públicos. Como que você vê essa forma de gerenciamento? A minha impressão é que frequentemente se coloca sempre que falta recurso e falta gente, né? E em boa parte das vezes não é isso, né? Você tem outros problemas. Nós falamos um pouco no primeiro bloco que eu acho que a distribuição desses recursos pelos entes federados é desigual, porque concentra mais na União, quando devia estar concentrando mais nos municípios. Então esse é um problema, né? Mas nem sempre a dificuldade do setor público é a falta de recursos. Muitas vezes você tem recursos suficientes, mas tem diagnósticos equivocados, né? E aloca esses recursos em projetos que não dão solução para os verdadeiros problemas. Aí entra a questão da importância do planejamento, né? Do profissionalismo, da profissionalismo da gestão pública. Quer dizer, saber diagnosticar corretamente os problemas, ter planos de ação, planos de trabalho que atuem efetivamente na solução dos problemas, ter capacidade de monitorar a execução desses projetos e de fazer uma avaliação vis-à-vis indicadores de qualidade, de prestação de serviços. Eu acho que muitas vezes a questão passa por aí, quer dizer, em muitas áreas você tem recursos suficientes, mas tem diagnósticos equivocados, projetos equivocados e às vezes a execução equivocada. Esse é um dos problemas, né, e que denota a necessidade de cada vez mais profissionalizarmos a gestão pública, que passa necessariamente pela qualificação, né, de servidores, repito, não pela quantidade, muito mais às vezes pela qualidade, né, da gestão pública. Nós temos alguns entraves institucionais, a gente conversava um pouquinho sobre isso aqui anteriormente. Eu acho que nós precisamos rever a nossa modelagem do servidor público no Brasil. Esse é um ponto. Essa questão da estabilidade, fez o concurso, passou, agora passou pelo estágio probatório, ninguém mais tira. Essa é uma questão, assim, a estabilidade do setor público trouxe vantagens, né, para a gestão pública, mas às vezes ela cria também problemas. Eu acho que nós precisávamos buscar um modelo que desse um grau de estabilidade, mas também que estivesse linkado com indicadores de desempenho do gestor público, né? O gestor público não pode completar e, sob o manto da estabilidade, não querer mais fazer nada, não ser cobrado. Quer dizer, por outro lado também é injusto, você tem servidores de altíssimo empenho, de altíssima qualidade, que não ganham nada mais do que os outros, que se esmeram, trabalham fora do horário. Trabalham fora do horário. Então, assim, eu acho que nós temos... essa discussão é uma boa discussão hoje na gestão pública. Quer dizer, nós temos que criar um grau de flexibilidade, nós temos que criar mecanismos de desempenho, bônus de desempenho, que não seja só salário fixo, e temos que ter também mais condição de atuar nos servidores que não se enquadram, né, no espírito público, no espírito de servir a população, no empenho. Então, assim, acho que nós temos que conseguir construir, talvez, um ajuste desse modelo que venha privilegiar principalmente capacidade de prestação de serviço, qualidade, e linkar isso com desempenho para poder tratar a gestão pública com aquilo que é o diferencial, que é valorizar o mérito, o profissionalismo, o mérito e valorizar aquele que tem um desempenho melhor e uma produtividade maior. Isso existe no setor privado, evidentemente que não é pura e simplesmente transportar para o setor público tem outras características, mas nós não podemos perder isso de vista e eu acho que esse é um ponto que nós precisamos avançar no Brasil. Eu era mais jovem, né, que passava via guardas de trânsito, mais bem preparados, orientando o trânsito, e agora às vezes a gente percebe, ou não tem ninguém,
ou, às vezes, um número de agentes de trânsito grande, mas sem uma prática, sem, às vezes, uma orientação melhor. Quer dizer, essa questão do número, ela não é definitiva para se melhorar a qualidade do serviço público, né? Perfeito, ainda mais que nós temos hoje todo o avanço da tecnologia, né, que nos permite prestar serviços de maneira muito mais ágil, com muito mais eficiência. E aí eu entraria também por uma outra questão que está ligada ao desempenho da gestão pública, né, que é a nossa legislação que rege a modalidade de contratação, de licitação, os nossos modelos, né, que ainda são tradicionais, seja os nossos modelos, a nossa legislação como o nosso sistema de controle. Eu acho que essa movimentação, que é o que ocorreu o ano passado, à primeira vista leva a uma análise mais simplista de que nós temos que ter mais leis contra a corrupção, que nós temos que ter mais punição, que nós temos que ter... Quer dizer, tudo isso é importante, mas não é isso que é o ponto. Quer dizer, aumentar as instâncias de fiscalização, de amarrar acaba mais. engessando muito mais. Isso é incompatível com a necessidade e agilidade do setor público. Sim. Na minha leitura, nós temos que ter uma legislação mais simplificada e mais inteligente e um sistema de controle mais simplificado e mais inteligente. Nós não temos que ter mais, nós temos que ter mais a qualidade, não temos que ter mais quantidade. Porque a quantidade exagerada, ela engessa o serviço público, ela encarece o serviço público que a sociedade paga por ele, né? E ela faz com que as demandas da população levem muito mais tempo para ser atendida. Então, sim, nós temos hoje como criar cada vez mais mecanismos de transparência que permitam à sociedade acompanhar e controlar, modelos de contratação que sejam mais ágeis. Nós temos aí, né, o RDC hoje que surgiu por conta da Copa, mas que está sendo estendido para outros, as parcerias público-privadas, as concessões. Né? Muito se falou, mas pouco se fez, né? Pouco se fez no Brasil. Parcerias público-privadas. Especialmente o governo federal, que devia estar liderando essas coisas, passou muito tempo discutindo essa questão do ponto de vista ideológico, né? Até se render à realidade, né? Ao pragmatismo de colocar para funcionar as concessões no Brasil, que são necessárias, né? Não quer dizer que a concessão em si é a solução. Porque nós temos que fazer esses contratos também muito bem feitos, nós temos que ter capacidade de construir, né, boas licitações, bons contratos e saber gerenciar bem esses contratos. Se fizer isso, eu acho que nós temos condição de desamarrar muita coisa em termos de infraestrutura e de serviço no Brasil. Criaram as agências de controle, né, de prestação de serviço, né, que são muito importantes, eu acredito, né? Não sei a sua visão, mas que elas requerem, inclusive, profissionais extremamente qualificados, para fazer extremamente isentos, né? E uma agilidade muito grande. Parece que essas agências de controle não estão cumprindo efetivamente o seu papel. Elas têm um papel fundamental, que é exatamente o papel de garantir, né, a contratação adequada e a execução desses contratos públicos, né, que precisam ser evidentemente controlados. O setor privado tem... evidentemente tem a expectativa e tem o direito de ter a sua margem de lucro, ele vai investir no negócio, mas independente disso, o setor público tem que cumprir o seu papel, que é controlar, fiscalizar para que isso seja, para que essas margens de lucro sejam justas, né, e que ele preste um serviço de qualidade, que é o ponto fundamental, né, dessa questão. Mas, repito, eu acho que nós perdemos muito tempo no Brasil numa discussão ideológica sem fim, perdemos tempo, né? Eu acho que agora começamos a recuperar esse tempo, mas também na discussão da agilidade, da melhoria do setor público, eu acho que é fundamental uma reavaliação da nossa legislação, dos nossos modelos de contratação, dos nossos modelos de fiscalização, que muitas vezes engessam também o setor público. Eu acho que a gente tem que criar mecanismos mais ágeis, mais inteligentes. Nós temos hoje no Brasil uma estrutura pública na área de controle que é qualificada, né? Isso foi um ganho do país. Nós tivemos ganhos importantes na área da transparência pública, né? Tudo isso nós temos que comemorar, né? Nós avançamos em muitas coisas, mas se nós quisermos dar novos saltos de qualidade em relação à gestão pública, nós temos que enfrentar uma parte da nossa legislação que realmente está defasada e que precisa ser reavaliada. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.